Queridos irmãos, nós começamos na quarta-feira passada uma série sobre a comunicação bíblica, ou a comunicação segundo a Bíblia. A Bíblia é um livro que trata de todos os assuntos que dizem respeito aos seres humanos em todas as suas dimensões. Não há nada que nós não vamos encontrar as respostas na palavra de Deus. E nesta noite, nós vamos meditar sob um título: Quando o silêncio é melhor que palavras. Quando o silêncio é melhor que palavras. Nós vamos abrir as nossas Bíblias para a leitura bíblica no livro dos Salmos. Salmo número 39. Um salmo de Davi. Salmo número 39. A palavra de Deus nos diz assim, a partir do versículo 5, ou melhor, a partir do versículo 1 e até o 5. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou, esquentou-se meu coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo, então falei com a minha língua. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Selá. Amém? Ó Senhor, como somos agradecidos pelo privilégio que temos de ler a Tua palavra, guardar a Tua palavra e praticar a Tua palavra com a ajuda do Espírito Santo. Nós temos este propósito nesta noite e pedimos que o Senhor nos abençoe para que ele seja cumprido em nome do Senhor Jesus. Amém. Como nós sabemos, irmãos, os salmos foram escritos para serem cantados e acompanhados com instrumentos de música. Há duas observações neste salmo que eu gostaria de enfatizar antes de nós adentrarmos propriamente ao tema desta mensagem. A primeira é o que contém na epígrafe. Na minha Bíblia diz: Salmo de Davi ao regente do coro, para ser cantado no estilo Jedutum. Davi queria que esse salmo fosse incorporado aos louvores cantados nos cultos. E o segundo
é a expressão Selá, encontrada no final do versículo 5. Comecemos pela expressão Selá. No final do versículo 5, que era uma pausa representada por essa expressão Selá, que significa uma parada, uma pausa, tanto para a orquestra como também para o coral. Alguns estudiosos definem essa expressão Selá como sendo uma pausa para que o pensamento de todos, dos cantores, dos músicos e daqueles que estavam participando, fossem elevado a Deus, ou uma pausa para um suspiro, como quando alguém chega de repente na nossa casa, alguém que nós gostaríamos tanto que chegasse na nossa casa, ou encontramos alguém que a gente dá um suspiro mais fundo. Como músico, irmãos, Davi, que é o autor desse salmo, ele era exigente na apresentação das suas composições, tanto em relação aos instrumentos que seriam utilizados. Nós encontramos alguns salmos que Davi diz: este salmo é para ser acompanhado com os instrumentos tais, tais e tais. Como também quanto aos músicos, aos cantores, a harmonia, a melodia, ao ritmo e a unção daqueles que manuseariam os instrumentos e também a música. Os irmãos quantos irmãos aqui são músicos? Fica com a mão levantada, por favor. Olha, vocês estão vendo. Eu também sou músico. Músico não gosta que alguém toca feio na igreja. É ou não é? É ou não é? Músico quer que toquem bem. Músico quer que toquem afinado. Músico quer que toquem no ritmo. Agora, quanto mais Davi, que era o autor, ele que escreveu as músicas. Então, irmãos, Davi vinha de uma tradição de tocar bem e de tocar com a unção de Deus. E como ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, todos nós conhecemos a história que certa vez o rei Saul queria contratar um músico que tocasse bem, para que ele fosse o músico oficial da corte. Diz a Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, que Saul disse aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. E Saul disse: então busque esse rapaz. E meus amados irmãos, Saul
Saul mandou chamar Davi. E Davi saiu diretamente do campo de pastagem das ovelhas para se apresentar em recitais e em ocasiões especiais no palácio real. Oh, glória a Deus! Deus fez assim e Deus ainda faz da mesma maneira. Deus tira alguém com o pé cheio de cocô de ovelha e leva ele diretamente para um palácio para pisar naqueles tapetes dessa altura, ó, e se apresentar como o músico especial daquela corte. E quando ele tocava a sua harpa com as suas mãos, as pessoas eram tocadas por Deus. Aleluia! A Bíblia diz que até os espíritos malignos saíam quando ele tocava a sua harpa. Davi não estava falando, sai, sai, sai. Ele tocava a sua harpa e os espíritos malignos saíam. Glória a Deus. Ele escreveu no Salmo 33, embora não haja assim uma expressa indicação que ele é o autor do Salmo 33, mas tudo leva a crer que ele é o autor do Salmo 33. No versículo 3, ele escreveu: cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Cantar um cântico novo não é porque os cânticos que frequentemente são cantados ficaram gastos, limitados ou ultrapassados, mas porque sendo um novo cântico, uma nova canção, ela se torna mais apta da nossa sensibilidade, do nosso reconhecimento, para que se demonstre que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aleluia. Um cântico novo é uma demonstração que houve um esforço para compor aquela letra, aquela música, uma dedicação para compor um cântico novo ao Senhor e apresentá-lo da forma mais excelente possível. E esse salmista diz que além de cantar um cântico novo, ele diz também: tocai bem e com júbilo. Ou seja, tocai com arte, tocai com técnica. E além de tocar bem, ele diz: adicione júbilo. Ou seja, tocai bem e com júbilo. O salmista está falando para tocar bem. E além de tocar bem, quando for cantar, abrir uma boca muito grande. Vocês já viram os cantores profissionais cantando no teatro, óperas? Abre uma boca enorme para poder cantar com força, para poder cantar alto. E ele diz: tocai bem e com júbilo. Ou seja, tem que tocar e cantar com harmonia, cantar afinado. Aquele negócio: olha, eu não sei cantar, mas é para Deus. Negativo. Não sabe cantar, vá fazer aula de canto. Não sabe cantar, vá treinar.
Porque uma coisa é eu cantar no meio da noite, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos dá uma música à meia-noite. Então eu canto à meia-noite, antes de dormir. Eu canto lá no banheiro, quando vou tomar banho. Agora, para eu me apresentar perante uma congregação, perante uma plateia, eu tenho que tocar bem e cantar bem. Aleluia. É o que o salmista está dizendo. Tocai bem e com júbilo. E a palavra júbilo, irmãos, ela é colocada com o significado de se dar um grito, um brado de louvor ao Senhor. E a origem da palavra júbilo vem de grito de guerra. É bonito. Os irmãos que foram militares sabem melhor que eu fazer essa explicação. É muito bonito quando a gente vê aquela corporação como um só homem dá um brado de guerra. Quantos irmãos aqui foram militares? Ou irmãs? Não é bonito? Oh, glória a Deus. E o salmista aqui está dizendo que o cântico tem que ser novo e com júbilo. Cantar bem, tocar bem, cantar com o coração. Obviamente, além do coração, cabeça, alma, espírito, corpo. Cantar com inteligência, com clareza, com o coração fervendo. Cantar de toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento. E esse é o tipo de cântico que vai evoluir de cântico para louvor, de louvor para adoração, de adoração para glorificação. E Deus vem, e Deus desce e habita e fica ali no meio daqueles louvores. Oh, aleluia! Glória a Deus. E irmãos, o Salmo 39 foi escrito para ser cantado no estilo Jedutum. Oh, glória a Deus. Ser cantado não é em qualquer estilo, não. Davi falou: eu estou escrevendo este salmo para o diretor de música, para o maestro do coral, para ser cantado no estilo Jedutum. Talvez, irmãos, Jedutum, pelo que nós sabemos na Bíblia, ele foi, digamos assim, um levita, mas também um profeta, um músico. Talvez ele tenha experimentado, ou melhor, inventado um instrumento próprio. Tem um irmão que eu encontrei esses dias, ele vai vir aqui na igreja, o Braguinha, acredito que muitos irmãos conhecem. O nome dele foi para o Guinness, porque ele inventou a menor guitarra do mundo. A menor guitarra do mundo. E é uma guitarra que toca como guitarra normal, mas toca também como violão e toca também como guitarra havaiana. Uma guitarrinha desse tamanho. Talvez Jedutum tenha inventado um instrumento musical próprio ou um estilo musical característico dele, ou ainda que este salmo devesse ser executado por um grupo especial de músicos e cantores que cantavam e tocavam dentro desse estilo Jedutum.
Agora, pelo que nós sabemos do primeiro livro das Crônicas, capítulo 16 e versículo 42, Jedutum e o seu grupo tocavam símbolos, trombetas e outros instrumentos de música de Deus quando a arca foi levada para Jerusalém. E de acordo com o segundo livro das Crônicas, capítulo 5 e versículo 12, Jedutum também liderou os cânticos de louvor e ações de graça. E a Bíblia diz que todos eles, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios, com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam trombetas. Versículo 13. E aconteceu que quando eles uniformemente, uníssono, tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, estilo Jedutum. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Então, irmãos, este salmo foi escrito por Davi para ser cantado e ser tocado nesse estilo. Jedutum é um exemplo a ser seguido pelos irmãos que são líderes de louvores, que são maestros de banda, de orquestra, de coral, de grupos, enfim, porque devem planejar as músicas, orar pelas músicas e cantar músicas que unifiquem o corpo de Cristo, músicas que facilite o acesso de todas as pessoas à presença de Deus. E quando isso acontece, o Espírito Santo opera maravilhas no meio da igreja. Aleluia. Curas, libertação, batismo com o Espírito Santo, manifestação dos dons espirituais, revelação de mistérios e muito mais. Glória a Deus. Vamos, irmãos, cantar e tocar bem, com júbilo, e vamos aplicar esse estilo Jedutum. Eu gosto disso aí. Vamos, irmãos, para os 2 primeiros versículos do nosso salmo, que justificam o título desta mensagem: quando o silêncio é melhor. Versículo 1: eu disse: guardarei os meus caminhos, para não pecar com a minha língua, guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Versículo 2: com o silêncio fiquei mudo, calava-me, mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. O salmista, irmãos, fez essas resoluções. Eu fiquei pensando que o cenário poderia ser Davi centrado no seu trono e olhando para o ano de 2023, cheio de decepções, que ele começa a relatar já no Salmo 38, decepções consigo mesmo e decepcionado também com outras pessoas. Então ele faz essas 2 resoluções. Resolução número 1: eu vou guardar os meus caminhos. Resolução número 2: eu vou manter a minha boca
boca fechada enquanto o ímpio estiver diante de mim. A primeira é sobre guardar os seus caminhos, andar com prudência, reavaliar os pactos que temos feitos com o Senhor Jesus, renovar a nossa aliança com Ele sempre que for necessário. E depois é sobre falar palavras pecaminosas ou falar tolices quando se está sofrendo. Porque, meus amados irmãos, vamos falar a verdade. Quando nós pensamos nas dores que sofremos, quando nós pensamos nas injustiças que experimentamos na vida, da vontade de falar um monte de coisa para um monte de gente. Pode ser o mais santo ou a mais santa que tiver na face da terra, que dá vontade de falar umas poucas mais boas. Porém, Davi diz que, movido pela prudência, que deve nortear os nossos pensamentos e as nossas palavras, ele diz: enquanto o ímpio estiver diante de mim, perto de mim, eu não vou abrir a minha boca, nem mesmo para falar coisas boas. Davi, irmãos, ele decidiu manter-se absolutamente calado. Eu gosto da tradução da Bíblia King James, que traduz essa deliberação de Davi da seguinte forma: eu declarei, vigiarei os meus atos e não pecarei em palavras. Atarei uma mordaça em minha boca. Ele diz, os irmãos já viram aquelas pessoas que são sequestradas e os sequestradores Davi diz isso: eu vou colocar uma mordaça na minha boca enquanto os ímpios estiverem próximo de mim. Essa é uma resolução, irmãos, que seria boa para todos nós, se a gente tivesse coragem de fazer. Eu ainda não tenho coragem de fazer, eu não sei se vocês têm. Mas se a gente tivesse coragem de tomar essa resolução que Davi tomou, olha, irmãos, seria muito bom para a gente. Porque há momentos que o melhor a fazer é se abster de falar até mesmo de coisas boas. Uma vez eu preguei uma mensagem com o seguinte título: o perigo de contarmos os nossos sonhos para a pessoa errada. Com base naquele episódio de José, quando ele contou os seus sonhos para os seus irmãos. E a Bíblia diz que desde aquele momento seus irmãos passaram a odiá-lo. Não conte os seus sonhos para qualquer pessoa, não. Nem coisa boa a gente não pode contar para todo mundo. Há um provérbio popular que diz que o silêncio é ouro. Agora, irmãos, os estudiosos dizem que a prática de ficar de boca fechada, de silenciar, é positiva. Não só diante de uma situação de crise, mas no nosso dia a dia, como, por exemplo, ficar em silêncio
na hora de dormir, falar pouco ou não falar durante as refeições. Agora, eu já vi pessoas crentes que na hora de dormir ligam a televisão para dormir. Desculpe. E dormem sendo bombardeado por notícias malignas. Dormem sendo bombardeado por apologia às obras do diabo, porque aparece um não sei o que lá e diz: olha, em tal lugar o diabo fez isso. Aparece outro: em tal lugar o diabo fez isso. E a pessoa está recebendo aquelas notícias de apologia, de elogio às obras do diabo, que são apresentadas pelos noticiaristas na televisão. Em tal lugar o diabo tombou um carro, em tal lugar o diabo assassinou alguém, em tal lugar o diabo estuprou alguém, em tal lugar o diabo fez alguém fazer isto ou aquilo. E a pessoa dorme ouvindo aquelas vozes, aqueles sons, aquelas telas. Meu Deus, eu já vi também pessoa pegar um prato de comida e ir lá sentar no sofá da televisão, até erra a boca, sentado no sofá, comendo comida material e comida espiritual produzida pelo diabo. 2 marmitex, come os 2, um que veio lá do inferno e outro que é arroz e feijão, carne, salada e ovo. Olha, irmãos, um estudo realizado numa universidade em 2013, um experimento científico em ratos, demonstrou que o som e o silêncio tinham influência sobre os cérebros dos ratos. E os cientistas descobriram que quando os ratos eram expostos a 2 horas de silêncio, eles desenvolviam novas células no hipocampo, uma região do cérebro associada à memória, à emoção e à aprendizagem. As pesquisas demonstraram também que pessoas que estão submetidas a ruídos crônicos podem desenvolver problemas com pressão alta, problemas com sono, doenças cardíacas, zumbidos nos ouvidos. Por outro lado, está comprovado que se manter em silêncio pode ajudar a pessoa a ter ideias, fortalece a memória, melhora o processamento intelectual, ajuda no tratamento de depressões, além de prevenir doenças cardiovasculares, como pressão alta, infarto e AVC. Por isso que a Bíblia diz: longe de vós toda gritaria. Não deixa ninguém gritar na sua casa. E não grite também. A Bíblia está dizendo: fica longe de quem grita. Não grite e fique longe de quem grita. Longe de vós toda gritaria. Porém, irmãos, às vezes é difícil a gente ficar em silêncio. Às vezes achamos que não podemos
permanecer em silêncio e que temos a obrigação de falar. Por exemplo, se estamos sendo contrariados. 2, se já temos uma opinião formada a respeito daquele assunto. 3, se estamos sendo consultados. Não é porque nós estamos sendo, o que você acha? Olha, no momento eu ainda estou pensando. Não é porque alguém pergunta, o que você acha disso? Que nós temos obrigação de falar qual é o nosso pensamento e a nossa opinião. Porque pelas nossas palavras nós seremos justificados e pelas nossas palavras nós seremos condenados. Não haverá ninguém que não dará conta de toda palavra frívola que sair da sua boca. Então, irmãos, não temos a obrigação de falar quando alguém pergunta o que você acha disso. Também, se estamos corretos, se estamos com a razão, se estamos sendo explicitamente desconsiderados, e se a crítica é injusta ou a crítica excedeu o limite do razoável. Então, irmãos, ao olhar nesta noite para esta resolução de Davi, nós somos chamados a reconsiderar se devemos permanecer em silêncio, porque uma das manifestações da realidade do Espírito Santo na vida do crente é o autocontrole, é a temperança, que em Gálatas capítulo 5, versículo 23, é chamado de domínio próprio, o que inclui o controle da língua. Domínio próprio. Autocontrole é algo que somente o Espírito Santo pode levar o ser humano a alcançá-lo de modo pleno. No entanto, meus queridos irmãos, apesar de ser uma prática difícil, é extremamente valioso, porque o domínio próprio, proporciona muitas bênçãos. Agora, se a pessoa não tiver o domínio próprio produzido pelo Espírito Santo, se o controle emocional dela é um controle emocional pelo treinamento humano, ou pela sua ética, pela sua educação, ela aguenta, mas é só até um certo ponto. Porque ela vai aguentando, mas daqui a pouco ela não aguenta mais e a panela de pressão vai estourar. E quando a panela de pressão estoura, meus amados irmãos, é sujeira para tudo quanto é lado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Agora, o escritor de Provérbios, no capítulo 16, versículo 32, ele faz uma comparação interessante. Uma comparação, irmãos, que mostra a preciosidade dessa qualidade em nós de domínio próprio. Ele diz: mais vale a paciência que o heroísmo, mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. Então Davi, aqui no versículo 1, ele diz: primeiro, vigiarei os meus atos, não vou pecar com a minha língua e vou manter uma mordaça ou um freio na minha boca. Parece que não há nenhuma dúvida de que Davi estava falando sério e ele estava determinado a controlar a sua língua. E ele viu isso, irmãos, como uma necessidade de disciplina na sua vida, para que ele
pudesse se manter como um homem segundo o coração de Deus. Porque às vezes a pessoa começa como um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, mas depois se afasta. E Davi, ele queria colher as bênçãos que essa disciplina proporciona e ao mesmo tempo evitar os dissabores, as dores e a destruição que a língua pode realizar. Então, o salmista queria vitória sobre a língua, para que ele não pecasse com a língua. Então ele diz: eu vou manter a minha boca fechada. E no versículo 3, irmãos, do Salmo 39, Davi nos diz que no silêncio ele aprendeu mais sobre si, especialmente como era difícil manter a boca fechada quando se está irado. Agora nós não falamos irado, nós falamos nervoso. Eu gosto mais de irado. Ou com raiva. Esse negócio de nervoso. Eu estou nervoso. Você não está nervoso, você está irado. Você está com raiva. E Davi, ele usa aqui umas metáforas. Ele diz: o meu coração ficou quente, esquentou-se-me o coração dentro de mim. E ele diz: enquanto eu meditava, eu não estava falando, eu estava só pensando. E enquanto eu meditava, acendeu-se um fogo. Só que aí ele falou, aí ele desabafou. Só, irmãos, que eu achei muito interessante, quando ele abriu a sua boca para desabafar, porque estava queimando dentro dele, o desabafo dele não foi de murmuração, não foi de queixa contra alguém, não foi de queixa contra Deus. Mas o que Davi disse e como ele disse é extremamente didático para nós. Porque o que ele falou, no momento que estava fervendo dentro dele, ele abriu a sua boca e disse, versículo 4, faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Ele andou, ó Senhor, eu estou apelando para que o Senhor faça de mim uma pessoa mais humilde, para que eu sinta a medida dos meus dias, para que eu sinta quanto sou frágil. Davi não está pedindo, como às vezes, eu já pedi isso aí, para morrer, não sei se vocês já, eu tive vontade, eu falei, Senhor, olha, já me leva logo aqui, desse mundo e tal. Alguém, não levante a mão para não passar vergonha, deixa eu sozinho passar vergonha aqui. Será que alguém já teve essa vontade? Olha, Senhor, eu não aguento mais, me leva, é muita tribulação para uma pessoa só carregar essa carreta de problemas e tribulações. Então, Davi, ele não está falando, eu quero que a minha vida se acabe aqui, mas ele está dizendo, eu quero, Senhor, conhecer o meu fim e a medida dos meus dias qual é,
para que eu sinta quanto sou frágil. Nos faz lembrar de Moisés, que com todas as suas qualificações que estavam sobre a sua vida, com anos e anos de preparação em estudos seculares, anos e anos de experiências com Deus, no Salmo 90, versículo 12, Davi dobra os seus joelhos, ou melhor, Moisés dobra os seus joelhos e diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ele está pedindo: eu preciso de sabedoria na contagem dos meus dias, para que eu não viva como um tolo, sabendo que a vida é transitória. Porque, meus irmãos, em tese, alguém pode ser um rei, pode ser um profeta, pode ser um sacerdote, porém, viver e falar como um tolo. Então Moisés diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, irmãos, voltando para o Salmo 39, Davi continua no versículo 5: Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, pois, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Vaidade aqui, irmãos, refere-se a algo que passa depressa, mas que não tenha significado. Então Davi abre o seu coração a Deus como a sua única esperança e pede a Ele que acabe com aquele castigo, para que ele possa aproveitar os dias restantes da sua vida. Então, diante dessa reflexão, no versículo 5, que eu peço que, por fineza, volte o versículo 5 à tela, Davi coloca essa pausa, Selá. Ele diz: diante de tudo isso, parem tudo que estão fazendo, para a orquestra, para os músicos, para os cantores, parem. Nós precisamos de uma pausa para reflexão. Tiago, no capítulo 3, enfatiza a verdade de lidar com as palavras, tanto com as palavras positivas, como também com as palavras negativas. E ele disse no versículo 2, Tiago 3:2, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o seu corpo. Observamos aqui, irmãos, que tanto Davi como também Tiago falaram em refrear a língua e ficar em silêncio. E ambos viram isso como uma coisa positiva, como um sinal de fé. Meus queridos irmãos, o silêncio faz bem. Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, versículo 27, diz: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Eu creio, irmãos, que nós podemos aprender muito os segredos do silêncio de Davi, ou com Davi. No Salmo 17, versículo 3, ele faz um compromisso dizendo: a minha boca não transgredirá.
Davi tinha uma fixação, uma resolução fixa contra os pecados da língua. E é interessante que aqui ele não diz, eu espero que não, ou eu desejo que não. A palavra de Davi é taxativa. A minha boca não transgredirá. E com essa palavra ele fecha a sua boca, porque ele sabia que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos tropeçar em muitas coisas, vamos falhar tropeçando em muitas palavras. Porém, ele diz, eu decidi que não o farei. Glória a Deus. No Salmo 141, irmãos, versículo 3, Davi proferiu uma oração sincera e que serve de orientação. A partir do momento em que nós tomemos a firme decisão de não transgredir com a nossa boca, de maneira muito objetiva e concisa, precisa, ele diz, ou como dizem os jovens, papo reto. Ele diz, ponha ao Senhor uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. E é interessante que nesse Salmo 141, no versículo 1, Davi fala que ele tem um clamor de urgência a Deus. É algo urgente, para que Deus viesse urgente em seu socorro e ouvisse a sua voz, porque ele ia fazer uma oração. E a oração urgente, a necessidade urgente que ele tinha, está no versículo 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Davi sabia, irmãos, que a natureza com que nós nascemos faz dos nossos lábios a porta de boas palavras e de más palavras, e que havia a necessidade de que essa porta fosse fechada e fosse guardada de forma sobrenatural, para que da sua boca não saísse uma só palavra que desagradasse a Deus ou que ferisse o próximo. Davi sabia que quando nós estamos sendo pressionados, ou quando nós estamos sendo provocados, ou quando nós estamos sendo agredidos, nós corremos o risco de deixar que o nosso ressentimento vá longe e podemos falar até de forma irrefletida, como fez Moisés, que era o homem mais manso da terra, e falou de forma irrefletida. Então, meus amados irmãos, olhando para Davi, nós temos que fazer esse tipo de oração urgente, para que o Senhor guarde e coloque um freio à nossa boca. Guarda a porta dos meus lábios. Eu gostaria, irmãos, de voltar para situações que exigem silêncio, porque ele disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, guardarei a boca como um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Algumas pessoas estão perto de nós, porque elas gostam de escutar alguém de língua solta. Eu gosto de chamar de língua de trapo. E tem gente que dá corda. Eu até já fiz isso. Dá corda para o tolo falar
ainda mais. Eu espero não fazer mais isso, mas eu já fiz. Dá corda para que o tolo continue falando e falando o que deve e o que não deve. Alguns querem ouvir fofocas para repassar para frente. Tem alguém falando uma fofoca, ou eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Eu não gosto de fofoca, mas pode falar que eu não vou contar para ninguém. Alguns querem encontrar alguma sombra de erro, ou de equívoco, ou de hipocrisia em nossas palavras para nos desqualificar. Então, irmãos, o silêncio é melhor do que o falar. Eu coloquei alguns exemplos, se for possível, eu peço que colhem na tela. Primeiro, mantenha silêncio quando for tentado a criticar, mesmo se aquele outro merece crítica. Segundo, mantenha-se em silêncio quando os pecados dos outros estão sendo discutidos. Terceiro, mantenha silêncio quando estiver entre queixosos crônicos da vida. Mantenha-se em silêncio quando as pessoas estiverem reclamando dos líderes da igreja. Mantenha-se em silêncio quando o seu falar for contribuir para arruinar a reputação de alguém. Mantenha-se em silêncio quando a raiva, a sua raiva, causaria palavras duras. Nunca permita que as suas palavras possam prejudicar a obra de Cristo. Recuse-se a participar desde o princípio quando o assunto é a vida alheia. O que eu posso fazer? Eu posso disfarçar e sair de perto. Olha, com licença, que eu preciso ir no banheiro. Olha, com licença que... Oi, você está me chamando aí? Eu já estou indo. Disfarça. Sai de perto de gente que fala da vida alheia. Provérbios 26:17 diz: o que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Uma outra: não entre em conversas que descambam para assuntos que não edificam. Uma outra: nunca fale algo para testar o outro ou por brincadeira. Olha, irmãos, como salvos, nós somos pessoas alegres, somos pessoas de bom humor, somos pessoas que rimos até daquelas brincadeiras ou piadas mais simples. Porém, meus amados irmãos, a nossa palavra é sim e não. Há um versículo em Provérbios capítulo 26 e versículo 18 que diz: como louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. E por fim, fique em silêncio quando achar que o outro não está preparado para ouvir o que você está pensando. A nossa palavra tem que ser uma palavra certa, na hora certa, no lugar certo e para as pessoas certas. Como eu falei para os irmãos, disfarce e saia de perto. Você não vai ser deseducado, mas você vai sair de letra, sair de perto,
Deixa o outro lá falando sozinho. Dá um espirro. Fala que você tem que ir no banheiro. Faz alguma coisa. Ou simplesmente diga aquelas 2 palavrinhas. Com licença. Nós precisamos discernir o que ouvir e discernir também o que falar e quando falar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo no céu. E no versículo 7 diz que tem o tempo de estar calado e o tempo de falar. Eu já vi muita gente boa citar esse versículo errado, dizendo que a Bíblia diz que há tempo de falar e tempo de estar calado. A Bíblia não diz isso, não. A Bíblia diz que há tempo, primeiro, de estar calado. Ninguém pode inverter a ordem que o Espírito Santo colocou as palavras na Bíblia. Primeiro tem o tempo de estar calado e depois o tempo de falar. E eu já vi muita gente boa falando, a Bíblia diz que tem o tempo de falar e o tempo de estar calado. Negativo, a Bíblia não diz isso. O Senhor Jesus, irmãos, Ele é o nosso exemplo. E Ele na Bíblia é apresentado como um homem que ficou em silêncio. Isaías capítulo 53, versículo 7 diz: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim Ele não abriu a sua boca. Jesus ficou em silêncio diante dos seus acusadores, ficou em silêncio diante de Herodes, ficou em silêncio diante de Pilatos, ficou em silêncio diante daqueles que o amaldiçoava. E o apóstolo Pedro, que assistiu tudo pessoalmente, na sua primeira carta, ele diz, capítulo 2, versículo 23, de Jesus, o qual quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se a si mesmo. Não é que ele entregava o outro. Não é que Jesus foi lá para o jardim do Getsêmani fazer uma oração: ó Pai, pesa a mão sobre aqueles ímpios que estão tramando contra mim. Não, entregava-se a si mesmo. Entregava-se a si mesmo àquele que julga retamente. Eu quero concluir esta palavra com uma grande oração de Davi, que está no Salmo 19, versículo 14, que deve ser a realidade dos nossos corações, da nossa oração. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Queremos, Senhor, fazer da oração de Davi a nossa oração. Que as nossas palavras sejam palavras que agradem ao Senhor, e que da nossa boca e nem do nosso coração brote uma só palavra que seja desagradável na tua presença, que não cumpra o propósito para o qual ela é enviada. Ajuda-nos a ter essas palavras construtivas, a ter palavras que sejam vida, espírito e vida, como as tuas palavras, a ter palavras que brotem da mente de Cristo. Então
Então, Senhor, aperfeiçoa em nós o fruto do Espírito Santo. Dá-nos sentimentos, tais quais os sentimentos de Cristo, de maneira que haja em nós, em cada um de nós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Realiza, Senhor, hoje uma cirurgia. Remove da nossa mente, deleta, apaga palavras grosseiras. Apaga, Senhor, da nossa mente, do nosso vocabulário, palavras que não provêm de Ti, palavras que são da nossa cultura, mas que não devem estar em nossas bocas. Eis-nos aqui, Senhor, voluntários, disponíveis para esse processo de santificação, em que o Pai, o agricultor, poda o ramo que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Esse é o nosso propósito. Nós queremos ser instrumentos do Teu amor, da Tua paz. Nós queremos ter palavras que tragam reconciliação, palavras que tragam aproximação de pessoas consigo mesmas, com outras pessoas e com Deus. Nós queremos ter palavras de salvação. Cumpre, Senhor, isso em nós. Cumpre, Senhor, esta palavra em nós. Muda, Senhor, traços da nossa personalidade que não se coadunam com a personalidade do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor. Por favor, levante a sua mão e dê graças a Deus. Agradeça a Deus por ouvir essa palavra. Agradeça a Deus por lhe dar vida e disposição para vir hoje a esta casa, para que a sua vida seja mudada pelo poder da palavra que santifica, purifica, transforma. Aleluia. Ceder é pecar, melhor e mais nobre